Fala aí galera, tudo tranquilo? É o seguinte, provavelmente vocês vieram pra cá redirecionados do nosso fórum de sequências, que na verdade é um trabalho da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2, que eu juntamente com alguns colegas estamos realizando. E a gente trouxe esse vídeo aqui para mostrar como é que funciona a ferramenta de sequências no GeoGebra. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer vai criar uma variável. A gente cria a variável aqui. O intervalo a gente coloca dela aqui de 1 até 100. Isso aqui é só uma recomendação, pode colocar o intervalo que você quiser, mas o incremento tem que ser 1. Então, criada a nossa variável aqui, agora a gente vai aqui na janela de entrada e digita sequência ou só as primeiras iniciais, e a que a gente vai usar vai ser essa daqui, ó, sequência, expressão, variável, valor inicial e valor final. Na expressão a gente vai colocar o termo geral da nossa sequência, que nesse caso aqui, vamos fazer uma sequência agora, 10 sobre n. A variável da nossa sequência vai ser o n, né? O valor inicial a gente pode colocar 1, a gente pode colocar como sendo 1, e o valor final a gente vai colocar a nossa variável que a gente criou, que no caso é o a. Depois que a gente dá um enter, ó, e a gente movimentar a nossa variável, a gente vai ter a nossa sequência já lá na janela de álgebra. Só que não é esse o intuito de trabalhar com sequência no GeoGebra, né? O intuito de trabalhar com a sequência no GeoGebra é justamente ter a representação gráfica nessa sequência. Então o que a gente precisa fazer para ter isso? A gente pode vir aqui na nossa sequência, vir em propriedades, e a gente vai transformar a nossa sequência em um par ordenado de pontos. Que no caso, nosso par ordenado vai ficar sendo n, n sobre 10 sobre n, que é a nossa sequência no caso, né? Depois que a gente dá um enter aqui, se a gente mexer aqui, ó, a gente já tem os nossos pontos aqui no GeoGebra representando a sequência. Essa sequência aqui, ela vai convergir para zero, já está bem na cara isso. Quanto mais a gente aumenta a nossa variável aqui, mais esses pontos se aproximam do zero. Isso aqui pode ajudar a verificar a convergência e divergência de sequências. E para representar graficamente, tem como representar um pouquinho melhor ainda, que aqui a gente pode usar ainda a ferramenta de curvas, que você digita curva, a gente vai usar essa primeira aqui, expressão, variável, valor inicial e valor final. Na expressão a gente vai colocar o nosso n. Na expressão a gente coloca a nossa sequência, que é 10 sobre n. Na variável a gente vai colocar n novamente. No valor inicial a gente pode colocar 1. E no valor final a gente vai colocar o nosso a, que é a variável que a gente criou lá no início. A gente dá um enter aqui, ó, e quando a gente for movimentar a nossa variável, a gente já vai ter aqui a nossa sequência representada por pontos ou representada por uma função, como vocês preferirem. É basicamente isso a ferramenta de sequências. Vamos fazer mais uma aqui para vocês terem uma noção um pouco melhor. Vou fazer uma sequência divergente agora. Aqui a gente sempre vai aqui, sequência que a gente usa esse aqui. Vamos colocar n menos 1 na sequência, aqui a gente coloca na variável n. Valor inicial a gente coloca 1. E o valor final a gente pode colocar a, que é o nosso controle deslizante que a gente já criou aqui, nossa variável. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vem em propriedades e transforma aqui a nossa sequenciazinha num par ordenado de pontos. Que nesse caso aqui a gente vai ficar com n, n menos 1. Depois disso a gente já tem aqui a nossa sequência, que nesse caso diverge, né? Claramente, diverge para o infinito. Ela sempre continua indo para o infinito. E aqui a gente também consegue fazer o mesmo esqueminha da funçãozinha que passa por todos os pontos ali da sequência. Que a gente vem em curvas. A gente usa essa primeira aqui. Coloca n na expressão. A gente vai colocar n menos 1. Na variável a gente coloca n. O valor inicial pode ser 1. E o valor final... Opa! O valor inicial a gente coloca 1. E o valor final a gente coloca a nossa variável que a gente criou ali. Pronto, aqui, mesmo esqueminha da outra, a gente já tem a função, a sequência, né? No caso, sendo representada por uma função ou por pontos, que são pares ordenados. É basicamente isso a ferramenta de sequências no GeoGebra, é bem interessante, dá para verificar assim, a convergência e a divergência das sequências. É claro que isso aqui não vai dar de fato a divergência ou a convergência, mas vai dar para ter uma noção muito clara se a sequência converge ou diverge, até porque se uma sequência diverge, ela vai divergir para infinito ou menos infinito, e se uma sequência converge, ela vai convergir para algum número k, que seja uma constante. E é basicamente isso.